Revisão de História, primeiro bimestre, sétimo ano. Habilidades trabalhadas. A modernidade, idade moderna. O período chamado modernidade na história, segundo a visão europeia ou eurocêntrica, inicia com a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453 até a Revolução Francesa em 1789. A Idade Moderna foi uma oposição a tudo que aconteceu na Idade Média. Vamos comparar a seguir alguns detalhes desses dois períodos da história. Idade Média. A Igreja controlava a sociedade. Idade Moderna. A ciência e a razão passaram a substituir a ideia fixa da religiosidade. Idade Média. Deus é o centro de tudo, teocentrismo. Idade Moderna. O homem passa a ser a medida de todas as coisas, antropocentrismo. Idade Média. A arte foi essencialmente religiosa. Idade Moderna. Volta à arte greco-romana, rica em detalhes e movimentos. Idade Média. O ser humano é visto com um certo desprezo porque é um pecador. Idade Moderna. Humanismo. Valorização do homem, da razão e do raciocínio lógico. Algumas características da Idade Moderna. O surgimento da burguesia, que era uma nova categoria social, eram os comerciantes, mercadores, o fortalecimento dos reis nas monarquias absolutistas. Continuando, o Renascimento, com suas transformações econômicas, políticas, religiosas, artísticas e científicas, inclusive novas formas de agir, viver e pensar o mundo. As reformas religiosas e o desenvolvimento das grandes navegações. A invenção da imprensa com a utilização de tipos por Johann Gutenberg no século XV foi um dos acontecimentos que mudaram a história da leitura e da circulação de ideias em escala mundial. Quando se estuda o período do Renascimento, geralmente se destaca o advento de algumas invenções, tais como o telescópio e o relógio de precisão. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente, surgindo outras igrejas cristãs. Alguns dos motivos para essa reforma estão ligados a ações da Igreja que passaram a ser questionadas por seus fiéis, como a simonia, era um ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas em troca de dinheiro. As indulgências eram a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Essas duas práticas eram realizadas pela Igreja Católica antigamente. A propagação das ideias reformadoras levou a Igreja Católica a rever algumas de suas práticas e formas de organização. Originou-se então a Contra-Reforma como um movimento que surgiu na Europa Católica buscando reconquistar os fiéis, porém preservando o poder e a influência da instituição. Monarquias nacionais ou Estados nacionais. O poder do monarca foi obtido pelo apoio de parte da nobreza e, sobretudo, dos burgueses, a nova classe social que enriquecia com o desenvolvimento do comércio. A união dos interesses políticos dos reis e os interesses econômicos da burguesia foram essenciais para a formação das monarquias ou estados nacionais. Assim, foram se extinguindo o domínio dos senhores feudais do período medieval, dando início à era moderna. Essas monarquias nacionais ou estados nacionais tinham o poder centralizado na figura do rei. O absolutismo. O absolutismo era uma forma de governo forte e centralizada na figura do monarca. Para justificar essa prática, usada pelo absolutismo, eram usadas duas teorias: a do contrato social,
o ser humano aceita abrir mão de sua liberdade para se submeter às leis da sociedade e do Estado, e o Estado se compromete em defender o homem, o bem comum e dar condições para que ele se desenvolva. E há do direito divino dos reis. Afirmaram que os reis possuíam uma origem divina e por isso tinham legitimidade para governar. As grandes navegações, fatores que contribuíram para que ela ocorresse. Diversos fatores possibilitaram as grandes navegações: o aprimoramento das técnicas de navegação, a necessidade de metais preciosos, descobrir um novo caminho marítimo para as Índias para buscar esses metais preciosos e os motivos religiosos. Terminamos aqui a nossa revisão de história do primeiro bimestre, sétimo ano. Bons estudos para todos!